Oi, gente. A Globo e a mídia corporativa têm um compromisso fundamental com a agenda liberal e são contrários a quaisquer reformas que sejam pró-classe trabalhadora. E essa sequência de reportagens que eu vou mostrar para vocês demonstram isso com absoluta clareza, porque a Globo começou a atacar Lula em um editorial logo depois dele ter colocado uma mensagem em suas redes sociais elogiando Pedro Sánchez na Espanha, e logo depois que a Gleisi Hoffmann confirmou que vai revisar, que o PT vai revisar a reforma trabalhista e chamou a reforma trabalhista do governo Temer de uma aberração. Ou seja, bastou o PT, lideranças importantes do PT, Lula, principal candidato à presidência, e a presidenta do PT, terem sinalizado que não vão cantar conforme a banda neoliberal de forma completa, bastou fazer uma sinalização nesse sentido, que eles ligaram o modo pânico e começaram a atacar fortemente, né? Os irmãos Marinho, né, estão em modo ataque. Inclusive, eu vou ler esse trecho aqui do Estadão, que diz muito, e depois tecer alguns comentários, né? Olha só o que diz o pessoal do Estadão. A pressão sobre Lula é um efeito colateral das dificuldades da terceira via. Como o ano virou sem que tivesse aparecido um nome capaz de fazer frente ao petista e a Jair Bolsonaro, o mercado financeiro, o centro e o setor produtivo do país acham que já é hora de pedir mais clareza sobre o pensamento econômico de Lula, dizem Alberto Bombig e Camila Turtelli na edição dessa quarta-feira. O que eles estão dizendo aí? Eles estão percebendo que a terceira via não está caminhando, que eles chamam de terceira via, para eles é Sérgio Moro e Dória, né? O que eles gostariam de terceira via, né? E como essa terceira via para eles não está caminhando, eles estão com medo de não viabilizar, eles voltaram as atenções agora para tentar pressionar Lula a assumir uma agenda mais liberal. Estão irritados, aborrecidos, que estão percebendo que isso não está acontecendo. O texto, aqui, o Estadão cita Guido Mantega para dizer que está pegando muito mal entre empresários, mercado e políticos de centro, as sinalizações que Guido Mantega poderá de alguma forma compor a equipe. Aí eu vou deixar para dizer que eu, particularmente, estou pouco me lixando o que aqui empresários, mercado e políticos de centro querem, porque esse pessoal defende uma agenda contrária à classe trabalhadora. E eu defendo uma agenda. O fato deles estarem aborrecidos, eu destacaria como um excelente sinal. Um sinal muito positivo no momento é eles estarem aborrecidos, não é? Eles estarem incomodados. Engraçado que a reportagem, quando fala que o ex-ministro foi um dos responsáveis pelo desastre econômico da Dilma Rousseff, eles se esquecem de falar da atuação do Eduardo Cunha, das pautas bomba e toda a instabilidade política produzida pelo PSDB e pelo Congresso. Mas o que de fato está aborrecendo eles é essa fala aqui da Gleisi e a sinalização de Lula nas redes sociais. Olha só, a deputada federal Gleisi Hoffmann confirmou uma revisão da reforma trabalhista estará no programa de Lula na disputa presidencial de 2022. E definindo isso com clareza. Isso é que aborrece eles. Olha só, a gente sempre foi crítico da reforma, votamos contra, fizemos todos os movimentos que poderíamos para resistir, porque sabíamos que aquilo que estava sendo construído para precarizar as relações de trabalho não ia gerar emprego, aliás, isso se confirmou, não gerou emprego nenhum, e iria dificultar a vida do povo. Por exemplo, o trabalho intermitente. É uma aberração que a pessoa não tenha assegurado sequer o direito ao salário mínimo, nem outros direitos trabalhistas. Isso, por acaso, resultou em empregar mais gente? Não. Nós continuamos com um número grande de desempregados. Temos hoje cerca de 40% do total de ocupados que não contribuem com o sistema de previdência por conta disso. Um contingente grande da população economicamente ativa desempregada. Quase 49%, disse Gleisi a entrevista ao Chico Chaves do portal UOL. E aí, citando o que foi feito por Pedro Sánchez na Espanha, elogiado por Lula, que reuniu representantes do governo, trabalhadores e empresários para mudar a legislação trabalhista, Gleisi lembrou o conselhão do governo petista. Olha só, essas sinalizações de Gleisi, de Lula, esse tipo de discurso que eles vão reformar, que tem temas e assuntos que não se pode esconder, é preciso fazer um contrato com a sociedade e querem ouvir os trabalhadores, querem ouvir
outras forças. E olha que o PT está sendo conciliador como sempre foi, porque vai ouvir os trabalhadores, vai ouvir os empresários, vai tentar fazer um acordão, não é? Não é uma coisa tão intensa ou tão, digamos assim, tão à esquerda quanto um André defenderia. Eu defenderia fortalecer o trabalho cooperativo, investimentos pesados do Estado em expansão do cooperativismo, algo que obviamente encontraria uma gigantesca oposição no setor empresarial, algo que, enfim, seria dificílimo de ser implementado, mas é aquela coisa, não é porque algo é difícil que eu vou deixar de defender. Aliás, eu li recentemente um texto do André Singer, meu xará, excelente sobre esse tema. Então, eu quero dizer o seguinte, é um ótimo sinal esses ataques da Globo, esses ataques do Estadão, porque é um sinal que, pelo menos em alguns temas chaves, o PT está se posicionando favoravelmente a uma agenda pró-povo. Eu estarei, e vocês sabem disso, quem acompanha o meu canal sabe, eu estarei fiscalizando isso no PT e em outros partidos, e estarei sempre do lado da população e das reformas a favor de direitos sociais. E se o PT, em qualquer momento, começar a se distanciar disso e começar a fazer concessões exageradas ao grande capital, eu irei criticar. Porque o meu compromisso, e isso eu já estabeleci com muita clareza aqui com vocês, é com a agenda a favor do bem-estar da população. É isso que é a prioridade, é essa que tem que ser a nossa prioridade. Nós precisamos defender isso com muita força. E ver esses ataques da mídia corporativa provam o seguinte, prova que eles querem tudo para eles, para o mercado financeiro, para os empresários, e nada para a classe trabalhadora. Olha, o que está sendo defendido pelo Pedro Sánchez na Espanha, que Lula elogiou, o que a Gleisi está defendendo que esteja no programa do PT, passa longe de ser uma coisa radical. Passa bem, bem longe. E mesmo isso, que seriam simplesmente reformas na sinalização de um estado de bem-estar social que vê na relação entre produtores e consumidores um dos motores da economia, que é uma visão que não é uma visão socialista, vale-se dizer, né? Mas até essa visão social-democrata de estado de bem-estar social é vista pelo empresariado, pelo mercado financeiro, pela mídia corporativa como intolerável. Porque essa gente quer a agenda ortodoxa liberal implementada. E quando eles viram um pouco disso sendo negado, eles já entraram em modo pânico, pressão e críticas duras a Lula. Nós vamos estar acompanhando com muita atenção essas movimentações e analisando isso aqui no canal A Nova Máquina do Tempo. E espero contar com a inscrição de vocês, se vocês se interessam por esse tema, e também se contar com vocês popularizando o canal, divulgando em suas redes, para a gente crescer o nosso alcance nesse 2022. E era isso que eu tinha para dizer para vocês nesse particular. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente. As reportagens vão estar no comentário fixado e a gente vai continuar esse diálogo.